Salve galera, começando mais uma Mente Ativa. Hoje com a Cibele Paganelli. Falei certo? Falou. Cibele Paganelli de Freitas. Paganelli de Freitas, é isso de aí. Freitas. E vamos falar hoje sobre um tema que é difícil, mas é muito importante e temos que falar bastante sobre esse tema, que é Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. É isso? Eu falei tudo certinho? Sim? Falou. Como o Rafa falou, né, meu nome é Cibele, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho no Hospital Mahatma Gandhi, aqui de Catanduva, e dou aula para o curso de Psicologia da FAFICA, também aqui em Catanduva. E por conta do Rafa já me conhecer, né, saber que eu trabalho com isso, me chamou aqui hoje para a gente estar fazendo um bate-papo sobre o suicídio, sobre o que é esse mês, né, do Setembro Amarelo. Isso, vocês querem começar? Eu já posso começar, coitado. Já despejando todas as minhas dúvidas, minhas loucuras sobre ela. Pode começar aí. Comente de você, vamos ver. Eu andei vendo alguns números, não decorei exatamente porque eu acho muito chato ficar decorando isso, mas pelo que eu vi, assim, o número de jovens e de pessoas que suicidam no Brasil parece que não chega a ser 1 por hora, um por 40, de 40 a 50 minutos. E no mundo são questões de segundos, né? E eu fiquei muito assustado assim, com esses números. E aí pelos dados também que eu vi, são mais homens e jovens, né? Tem um crescimento absurdo assim, de jovens. Sim. É isso mesmo? Tá nesse ponto a situação nossa? Quando a gente fala desse número, parece assim, que é assustador, mas pior que a verdade. Assim, os índices de suicídio no mundo é um suicídio a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está terminando de falar essa palavra, tem uma pessoa se matando no mundo. E no Brasil é uma pessoa se mata a quase 1 hora, então a quase 60 minutos. E o mais assustante desses dados é que 90% desses suicídios poderiam ter sido prevenidos. Então, essas pessoas deram indícios antes que elas iam fazer isso, entendeu? Então, de alguma forma, elas tentaram pedir ajuda, elas procuraram alguma pessoa para estar falando sobre isso. Então, só 10% desses 100%, assim, fizeram assim, sem ninguém imaginar que isso poderia acontecer. Os outros 90% poderiam ter sido evitados porque essas pessoas deram indícios de alguma forma. Nossa, você vê isso, olha o que o Sibeli falou, 90% deu uma demonstração de que algo não estava correto. Então, Cibele, vai dando o G também, Rafa, já vamos complementando um pouco o assunto. O que acontece é que nós não conseguimos captar esses sinais. Será que como que a gente não consegue... Por que a gente não está compreendendo esses sinais? Espera aí, se a maioria... a gente está falando de quase a maioria inteira, mano, que dão sinais de que estão cometendo, mas a gente não está conseguindo captar. Por que não? Por que a gente não está entendendo, tá ligado, esses sinais? Você pode falar para nós, Cibele, tipo, olha, são tais, né, tipos de características que você já pode começar a captar para a gente melhorar essa prevenção? Sim. Eu acho que existe uma banalização com relação ao suicídio. Então, às vezes, uma pessoa tentou suicídio, demonstrou de alguma forma, tentando só com ato, falando, e às vezes as pessoas, por um preconceito, às vezes acham que é frescura, que é para chamar atenção, então não dão valor nisso, não dão valor, não enxergam isso como um pedido de ajuda. E as pessoas dão sinais mesmo, elas dão sinais de sintomas tipo de tristeza, de autoestima baixa, desânimo, desvalorização da vida, então elas dão sinais assim com falas, tipo, eu não sirvo mais pra nada, eu não tenho lugar nesse mundo, nada dá certo pra mim. Então elas sempre às vezes dão demonstrações, mesmo que elas não cheguem a tentar, elas dão demonstrações assim com essas falas mesmo, de desmotivação mesmo. Faz todo sentido, né, cara? Elas mesmas começam a se pôr no buraco, né? Sim. E aí quem tá em volta às vezes não tá preparado pra entender. Eu passei por uma fase difícil e eu sei que as pessoas não tem como, sabe? É uma doença invisível que você não... Eu posso estar aqui, ó, firme, todos nós firme aqui, passando uma imagem, mas por dentro, acabado. Sim. A gente pode estar um passo de sair daqui e fazer uma cagada. Então, tipo assim, se também a pessoa... Geralmente as pessoas, assim, elas procuram cada vez mais se afastar, né? Porque se você tiver a predisposição de falar, ó, tô precisando de ajuda, é um puta de um início. Porque as pessoas não conseguem, igual o Cade falou, captar essa doença. Sabe uma coisa? O cara tá doente. Sabe uma coisa, Gê, que eu vi, e acho que a Cibele pode falar
também melhor, ou comprovar, ou negar isso, que eu achava que o suicídio estava diretamente ligado a uma depressão, alguma doença assim. Mas eu, pesquisando agora sobre o tema, eu vi alguns relatos de que as pessoas tinham o suicídio como um ponto final. Não necessariamente era uma depressão. Mas, por exemplo, eu tô fazendo tudo aqui. Se algo sair, eu tenho essa solução, que como é o suicídio. Saída, né? E eu não sei se isso também se caracteriza de fato como uma doença, um transtorno ou qualquer coisa assim, que eu não tenho conhecimento para denominar isso, ou se realmente é um pensamento, olha, se nada der certo, pronto, eu tenho essa saída. Ou se eu fizer uma besteira muito grande, eu tenho como escapatória, né? Uma fuga, né? Eu tenho como fuga Mas um ponto final. Eu não sei, talvez a Sibeli pode explicar melhor para nós. O suicídio pode vir de... Vamos usar a palavra de uma fuga final por diversos motivos, né? Sim, na verdade, existem muitos relatos de pessoas que quando tentam suicídio, elas dizem, né, elas afirmam que na verdade naquele momento que elas estavam tentando suicídio, a ideia delas que passava pela cabeça não era morrer, acabar com a vida, mas acabar com o sofrimento, Exatamente. acabar com a dor. Então, às vezes, naquele momento de desespero, naquele impulso, elas nem têm noção de que aquele ato vai acabar com a vida dela, mas elas querem acabar com aquela dor, com aquele desespero momentâneo. É verdade. Então, aí foi onde eu falei, aí que deve envolver, talvez, ou doença, ou relacionamentos, frustrações, etc. É toda uma questão, assim, tem a questão da depressão, né, que é uma doença que pode contribuir para a questão do pensamento, da tentativa de suicídio, mas tem todas as questões sociais em volta, né? O suicídio, ele vem por várias causas, né? Uma pessoa não pensa em se matar do nada. Se ela tá pensando em se matar é porque alguma coisa tá errada. E é muito egoísmo da nossa parte, esse pensamento de que o suicida só tá pensando nele, não tá pensando nos outros. Na verdade, muitas vezes, ele se sente um peso para outras pessoas. Sim. Então, ele tenta o suicídio porque ele fala que aí ele vai tirar o peso, vai aliviar as outras pessoas de ter que conviver com ele. Porque às vezes a gente fala, precisa pedir ajuda, precisa falar, por que você não falou? Mas às vezes a pessoa tenta falar e todo mundo se afasta. Porque a gente tem esse preconceito também, aquela pessoa só traz problema, aquela pessoa pra baixo, energia negativa. Então a gente acaba se afastando sem pensar desse tipo de pessoa. Com certeza, é verdade. Então às vezes a gente bota a culpa nele. Mas por que não pediu ajuda? Por que não falou? Mas será que ele não estava tentando falar e a gente que não estava ouvindo? Ele estava tentando falar, é verdade. Um dado interessante também, na verdade, um acontecimento que o vereador daqui da cidade, o Maurício, ele fez um requerimento que eu achei importante e legal. Nós temos um pontilhão aqui na cidade onde a grade é muito baixa e ali, aquele local, já aconteceram vários suicídios. E ele fez um requerimento que essas grades, que colocassem grades maiores. E aí no começo eu falei, mas será? E aí eu vi um dado de que às vezes a pessoa tá naquilo, mas chega lá, a dificuldade, 1% de dificuldade, de repente previne mesmo. Faz ela pensar. Né? Ou dá tempo. Ou criar um espaço para alguém ver. Acontecer Tudo alguma já coisa. cria algo, né? Então, eu achei isso legal. E também um outro fato, já pensando também nessa coisa da prevenção, é de que a pessoa às vezes está ali, mas de repente tem um estímulo, ouve uma música, uma palavra, qualquer coisa, ouve uma piada e isso transforma, isso muda assim a ideia da pessoa. Ou potencializa. Então, aí é que tá. E aí é que eu acho importante a gente falar sobre isso e se preparar, né? Não sei também a fórmula, mas não sei. Mas é importante a gente pensar nisso. Porque eu tenho 2 filhos que estão na pré-adolescência e chega uma idade ali dos 10, 11 anos que eles meio que se isolam. E eu vi isso porque um tá com 14 e o outro fez 13 agora recentemente. E nessa idade dos 10 para 11, parece que eles se isolam, ficam quietos, ficam muito ligados a computador, a celular. E eu fiquei um tempo muito preocupado, porque meus filhos sempre foram cheios de vida, não sei o quê, e aí eles entraram no mundinho. E aí eu fiquei muito preocupado com isso e foi onde eu fui atrás de saber.
E aí eu descobri coisas absurdas, que hoje tem jogos na internet que incentivam, sabe, tem umas coisas Bastante coisa. pesadas, assim. Hoje em dia, se você jogar no Google como se suicidar, aparece, sim. Passo a passo, olha fotos. isso, gente. Aparece. É verdade. E aí é aí que eu descobri isso, essa coisa de também você falar sobre o suicídio. Porque tem um movimento que fala que você não tem que falar sobre o suicídio. Falar vai incentivar. Que falar vai né? incentivar, isso. E, por sua vez, tem tem um outro movimento que fala, não, tem a forma de falar, e essa forma de falar é que faz repensar. Então, assim, eu não entendo por que a gente não discute isso nas escolas, eu também não sei como, não sei se isso seria uma... Não tem um delicado, né? Mas por que não tem uma psicóloga que acompanhe, principalmente nessa idade que é uma idade de descoberta, né, de transição? Eu acho que é porque a gente retoma naquilo que a gente falou, né? É mais fácil jogar toda a culpa em cima da pessoa, né? Então a gente não pensa nas questões sociais, que uma pessoa, por exemplo, pode estar tentando suicídio porque ela não é aceita, por exemplo, pela orientação sexual dela. A gente tem altos índices de suicídio entre populações homossexuais. Tem a questão do isolamento, né, do bullying, que é uma coisa muito comum entre verdade. adolescentes, entendeu? Então, muitos adolescentes tentam suicídio por estar sofrendo preconceito por algum motivo, por conta do bullying mesmo. E aí todo mundo fecha os olhos pra isso. Mas não, o problema não é a escola, o problema não são as pessoas, não é o preconceito nem a sociedade. O problema é ele que não sabe lidar com os problemas dele. Coloca tudo na pessoa. Sim. Pegando um gancho, você vê, a gente pode ter problema, né, às vezes fisiológico, pode ser emocional, nem sei se caracteriza genético, não sei, porque às vezes a pessoa tem um temperamento melancólico e tem uma predisposição já a sentir as emoções com mais força. Mas, se é social, você vê, a Sibeli tá falando de tipo, você tá na sociedade e a galera não tá captando. Hoje faz muito mais sentido porque todo mundo é individualista, hoje tá muito individualista tudo. Entendeu? Tá todo mundo se conectando, mas ao mesmo tempo ninguém dando importância para ninguém. Essa é a realidade, tipo, você não consegue captar. Eu acho, meu ponto de vista, por ser cristão, que você ter como o próximo, tipo, importante, você consegue, tipo, não deixar muita coisa desse tipo acontecer. Entendeu? Pelo menos na prática era para ser assim, né? Por exemplo, a gente tem uma orientação de tipo, ame o próximo como a ti mesmo. Então hoje não rola muito disso. Então hoje está muito individual, a gente vê as redes sociais bombando, o que importa é o sorriso que está lá, a curtida que está lá. Mas eu acredito que se você se preocupasse com o próximo, como você se preocupa contigo, ia começar a fazer mais sentido, você ia começar a se preocupar mais, um pouco mais de empatia, um pouco mais de proximidade. Por isso que eu acho que esse crescimento, talvez emocional e espiritual, mano, pode fazer diferença sim. Sibeli, vamos supor que eu notei numa pessoa esses sintomas. Existe uma maneira de eu falar assim, que vocês recomendam, ou eu tenho que ir sentindo isso? Assim, eu tenho que falar, você tá pensando em se matar? Ou eu fico rodeando ali? Como seria uma Eu acho boa, que não sei se existe uma boa maneira. Eu acho que você não precisa chegar diretamente e falar que você vai se matar, mas assim, você tá bem, tá acontecendo alguma coisa com você, você tá precisando de ajuda, o que eu posso fazer pra te ajudar, você tá em tratamento, tá passando com algum profissional. Na verdade, dar uma sondada assim e mostrar que você tá à disposição da pessoa. Sim. Eu acho que as pessoas, quando elas estão mal, assim, elas precisam sentir que tem alguém a quem elas recorrer. Sim, exatamente. Legal. Eu não sei, porque essa área da psicologia, eu ouço falar que muita coisa assim, tipo, se você não for muito apegado com Deus, a psicologia pode ser até um perigo. Ouço falar. Não tenho muito assim a total certeza disso, mas é porque mexe muito com essa parte psicológica, da mente, de valores e tal. Mas pra mim, particularmente, depois que eu tive problemas com depressão, meus amigos que me acompanharam na época, que eu era adolescente, que estava em transição, igual seu filho estava em transição, mas eu fui na outra parte, dos 18 para 19, uma outra transição. Porque é outra pra fase, homem né? já, né? Sim. Pra homem mesmo. Aí eu já acho que, tipo, não sei se você tá procurando um espaço, mas acho que é light. No caso que ele tá falando do filho, eu não sei se você tem que ficar atento. Mas eu acho que é mais o espaço que cada um quer pra si, entendeu? Uma coisa mais... Eu não sei, mas o meu foi um choque na época, de muitas coisas que você carrega da infância, entende?
Era nessa idade, hoje? Não, é o que eu tô querendo dizer. Eu acho que tem 2 tipos de transição. Essa eu não sabia. Com Sim. minha filha nova eu não vi. De criança para adolescente e de adolescente para adulto. Entende? Sim. Então eu peguei, pra mim foi um choque, assim, nervoso. Que foi quando eu fiquei doente. E se eu não procuro... O melhor remédio que eu tive, eu acho que eu tive vários remédios. Mas... Porque também o suicídio tem várias causas, como a gente falou. Mas o meu, o que veio na minha mente foi pela depressão. Certo? Sim. E o meu maior remédio, aí eu puxo do que você falou, foi eu procurar a Deus. Sim. Tipo assim, não tô falando pra ninguém que não acredita que tem que ir acreditar, mas pra mim, particularmente, foi... Até hoje, quando eu fico sem buscar a Deus, sem orar, sem ir numa igreja, tipo, qualquer igreja que seja, sabe? Eu sinto que volta um vazio e começa a me engolir esse vazio. Eu acho que a gente se apega a coisas, né? Sim. Você pode se apegar a um amigo, você Pode pode se se apegar apegar a um à amigo, fé, sim. no caso. Eu, por exemplo, quando aconteceu uma situação comigo e eu tentei suicídio e foi uma coisa horrível. Ninguém sabe disso, inclusive, vocês. Agora não, e agora mas- todo mundo Agora todo sabe. mundo Mas sabe. enfim, eu me apeguei à arte. É. Então, eu Uma tinha... fuga boa, né? Eu não posso falar que eu tinha Deus completamente, porque aí a gente entra num campo de religião e tal, mas era de terminar com um sentimento. Eu precisava terminar com a dor. E não era uma coisa assim, assim, mas isso vai, se acontecer comigo, eu vou ser castigado por Deus e tudo mais. Não, mas eu falei, tudo bem, eu vou ser castigado, mas eu preciso terminar com isso agora. E foi isso. E aí aconteceu uma situação que uma pessoa impediu isso e eu me peguei, e aí eu falei, tá, vou ocupar a minha cabeça. E aí eu fui pro teatro, eu voltei pro teatro, porque eu não estava fazendo teatro naquela época. E aí foi onde eu me apeguei, eu acho que você, né, se apega a coisas. Que nem ela como tem experiência de tratar, né? Sim. De ver isso acontecer. Você teve essa fuga Uhum. boa. Eu tive a minha, que além de Deus, me puxou totalmente pro rap. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, acabam buscando drogas, na verdade, álcool. Na verdade, a gente, como psicólogo, a gente tenta incentivar a pessoa a buscar aquilo que já faz bem pra ela de alguma forma, que ela já tem uma identificação, Potencializar, no caso. potencializar alguma capacidade que ela já tem já. Por exemplo, a questão da religião é muito legal, mas desde que a pessoa já tenha isso nela. Entendeu? Porque eu impor que ela tenha que buscar uma religião, se caso isso não é o que ela acredita, o que ela acha ideal, pode deixar ela pior ainda. Com certeza. Que ela vai se sentir mais mal ainda. Poxa, além de já tô mal, Vai já contra, tô né? ruim, ainda eu Com não certeza. acredito em Deus. Né? Então, assim, a gente vai pelo caminho assim que a pessoa tá se apegando. Então, se é na religião, a gente vai incentivar, se é na arte, a gente vai incentivar. A gente vai procurar aquilo que o recurso que a pessoa tem, o que ela tá disponível. Não, tá fazendo. Eu entendi o que você falou e é o que eu também acho, tipo assim, não ir contra os valores dela. Sim. Mas eu falo assim, hoje as pessoas buscam muito o quê? O que ameniza e anestesia a dor de momento. Sim, que vamos momentâneo. dizer que é as drogas, o álcool, que nem o Rafa procurou algo saudável que hoje ele vive disso. E eu também, Sim. que é o rap. Sim. E Deus. Mas, tipo assim, acho que de 5 segundos eu vou parar no bar. Mas e aí, em algum momento, o bar também vai te levar ao suicídio, né? Porque É isso que eu é quero dizer. momentâneo, né? Não- Ele te cura ali na hora e depois volta pior, parece, Então, né? isso quer dizer, é o que as pessoas hoje procuram, né? Sim, essas fugas rápidas só aliviam o sintoma naquele momento, né? Depois, quando ela volta em si, ela volta pior ainda, De né? qualquer jeito, você tá acabando com a Porque sua aí vida. ela ainda tá com as mesmas ideias, né? Os mesmos problemas estão ali. E ainda ela arrumou mais um, que, por exemplo, é o vício na droga. E, enfim, né? É o vício no álcool. Eu só toquei nesse assunto porque, tipo, quem tá vendo nós, talvez ele mesmo pode se autoanalisar e pensar, meu, eu já fiz isso. Eu já bebi por alegria, mas eu bebi muitas vezes por tristeza. A gente tem que Ou pensar isso aqui. que a pessoa sair dessa ideação suicida, né? Sair dessa tristeza e depressão é um processo também, né? Não vai ser de uma hora para outra. Tanto a gente, como pessoas que estão ajudando, como profissionais, como a própria pessoa que está pensando nisso, tem que ter isso em mente, que é um processo, né? Então a gente vai ter que ir aos poucos, procurar os recursos que ela tem, o que ela consegue fazer, tá incentivando isso, né? Fazer planos para o futuro. Geralmente a pessoa com ideação suicida, ela não consegue enxergar uma saída, ela não consegue enxergar um futuro. Por isso essa coisa de verdade. querer acabar com a morte, querer acabar com a vida, né?
Então a gente sempre está buscando isso, mas o que você pode fazer, né, para melhorar? Que recursos você tem na sua vida? O que pode ser oferecido? O que é importante para você? O que te faz ainda viver? Você tem uma pessoa, você tem uma motivação? Tá buscando esses recursos. Eu acho que tem bons caminhos, né? Teve a arte, teve às vezes o esporte. A gente viu o Lucas Luco, né? Ele foi pro esporte e, pode salvar. Eu penso assim, por exemplo, um bar, um escape de droga, de bebida. Talvez é um lugar que pode, tipo, contribuir para que seja pior. Porque, se a pessoa já tá numa depressão veiaca, ela tá pensando em se matar, é possível que talvez questões com ela mesma já, tá desenrolando muito mal há tempos, cara. E você, quando eu falei na questão dessa parte da religião, talvez você não consertar, mas talvez você redirecionar que nem o GPS. Todo mundo aqui virou uma rua errada um dia. Redirecionando uma rota. Talvez você redirecionar alguns princípios, você modificar algumas coisas, pode te fazer bem, cara. Pode fazer você, tipo, se sentir melhor consigo mesmo. Eu acredito porque foi comigo. Eu não fui por um conjunto de regras, no caso de igreja. Eu fui porque fui convencido pelo amor. Então foi uma coisa que, tipo assim, ninguém se deixa doutrinar se antes sem ser convencido. Então eu acho que isso, tipo, além de te fazer conviver com pessoas que estão tentando melhorar com o caráter, te traz uma proximidade mais perto. Entendeu? Do que você, tipo, eu vou dar uma zoeira hoje, eu vou no bar, vou me drogar, ou eu vou me prostituir, ou eu vou... Mas eu acho, desculpa assim, cortar, mas eu acho que pode ter o inverso. Eu, por exemplo, na situação que eu estava, se eu fosse numa igreja que falasse o contra pra mim, eu ia ficar pior. Aí eu ia me matar mesmo. E aconteceu comigo. Porque quando eu fui, foi muito perigoso, inclusive. Quando eu fui procurar pela religião, eu passei por várias igrejas, várias doutrinas. De religião pagã até o que você pensar, eu fui. Porque eu queria acabar com isso. E aí eu cheguei num lugar, eu acabei gostando, mas poderia ser... A pessoa falou assim pra mim, eu vou falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, porque você tá vindo aqui procurar o que você quer ouvir. E me falou um monte de coisa que eu fiquei assim, ó. Assim, tipo... Tá, mas o que eu faço com isso agora, entende? Poderia ter sido muito perigoso, poderia ter falado assim, então minha vida vai ser isso aí? Tá bom, então tchau, vou embora. Né? E vou embora teoricamente, tirar minha vida. assim, Mas por isso que o que ela falou eu acho importante, que precisa identificar o que está acontecendo. Sim, e aí depois, com o tempo, você, aí, né... Mas eu acho que o que você está falando é vindo da própria pessoa, né? Eu acho que assim, sim, ajuda profissional, ela é extremamente importante. Pelo amor de Deus, você que está assistindo isso, se você está se identificando com esse tipo de sinais, procura um profissional, uma ajuda. Acho que é o primeiro passo. Com certeza, é extremamente importante. Não estou retirando isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nego ruim vai ter em qualquer lugar. Dentro de igreja tem nego que não presta, em banco, qualquer lugar vai ter alguém que não funcione. Teoricamente, é o que eu falo, teoricamente, não é para ser assim. Eu sou uma consequência de que, tipo, deu certo. Que, tipo, aquilo, além de me fazer bem, por exemplo, nesse caso da religiosidade não, que é o que mata cristão, né, religiosidade, dessa religião, disso que liga você com o sobrenatural, faz você, tipo, entender, Rafa, que coisas como hoje tem muito valor, que é o material, que é um carro, que é dinheiro, que é status, não tem tanto valor. E você é um indivíduo que tem valor. Você é o que você é, não é você naquilo que você tem. Então, teoricamente, a religião fortalece quem você é. Ela não o que acontece hoje. Uhum. Então, eu acho que muito do que se tem hoje, foi que a SBL falou, 90% das pessoas elas estão dando sinais. Entendeu? Agora, eu não sei se a maioria, talvez, né, sem um estudo aqui, eu não consigo falar. Eu não sei se esse dado funciona para geral ou se alguns grupos específicos têm um índice maior de suicídio, entende? Porque eu tô dando só um leque, mano. Para mim fez todo sentido. E lógico, você vai ter que agregar com esporte, porque é até uma questão de hormônio. Você vai produzir serotonina, você vai produzir alguma coisa que, vai contribuir para... né? Com certeza. Eu tava falando pro Giovanni, antes de começar, sobre insônia, né? A insônia é um negócio horrível que te leva, em algum momento, eu achava super bom ter insônia, porque eu trabalhava mais.
eu escrevo meus textos. Agora hoje você quer descansar, foi- esquece. Mas chega um momento da insônia que ela começa a ser sua inimiga e ela começa... Você não tem mais o que pensar e aí começa a vir umas coisas muito delicadas. E aí começou a me fazer mal. E o esporte, não parece, mas agora eu tô fazendo. Na verdade, liberou Não assim, ajuda algumas. demais, Foi o que E aí me você ajudou. O cansa, e aí CrossFit, você, energia, né? E você libera o estresse, né? É. Libera muitas coisas. Eu sei que a gente entrou em Você outro deixa assunto, ali. mas é por não, aí. os 90%, né, das pessoas que dão indícios são, no geral mesmo, das pessoas que já tentaram e realmente cometeram suicídio. Mas, mas tem os grupos específicos em que os índices são mais altos, né? Como a gente já falou, os homossexuais, adolescentes têm um índice alto também, né? Essa faixa de idade entre os 15 e 17 anos, o índice é muito alto. E homens cometem mais suicídio que mulheres. Na verdade, mulheres tentam mais do que homens, mas Nossa, homens sério? conseguem realizar mais do que mulheres, Olha porque isso. homens usam formas mais letais do que É mulheres. verdade. Então, por isso que o índice de morte é maior em homens, mas o Sabia. número de tentativa é maior em mulheres. E outra índice engraçado também, é engraçado, mas não é, enfim. As estatísticas mostram que o número mais alto de mulheres que têm suicídio é entre os 30 e 40 anos e mulheres casadas. E os homens já é dos 50 a 60 anos solteiros. Então, assim, o casamento é um fator de proteção para os homens, mas um fator de risco para as Nossa, a hora que mulheres. eu ver que a coisa É tá claro, ficando, gente, vou que casar de não, novo. não é geral, entendeu? Não tô Sim, falando sim, mal os do caras tão casamento, mas frustrando, assim, né? eu falo por questões de relacionamentos Desculpa, cheguei. abusivos, né? Sim. Casamentos que não dão certo, que não vão bem. Não tô falando isso no geral, não tô incentivando ninguém a não casar. A mulher, no caso, né? Porque o homem tem que casar logo. Não tô fazendo apologia pra mulher ficar solteira e pra homem casar. Só tô falando que por conta de relacionamentos abusivos acaba Faz sendo todo maior sentido. Não, mas em mulheres do que em certeza. homens. Não, todo relacionamento abusivo vai criar algo errado. Não tem como algo ruim gerar algo bom, cara. Não tem como. Sibeli, foi muito legal ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o evento que vai ter lá no Mahatma Gandhi. Então, é pra fechar agora o mês de setembro, né? O mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Agora, sábado, dia 29 de setembro, das 8 ao meio-dia, a gente vai estar tendo um simpósio sobre como os profissionais trabalham com pessoas com ideação suicida. É aberto ao público em geral, vai ser das 8 ao meio-dia. Nós vamos ter um psiquiatra, um psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro e assistente social, tanto do Mahatma quanto da rede de atenção psicossocial, do CAPS, das UBS, para estar falando sobre isso mesmo, os encaminhamentos, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente aborda essas pessoas. As inscrições são pelo e-mail, simpósio 2008, setembroamarelo@gmail.com. É só você mandar o seu nome completo, falar que você está querendo participar. E no dia do evento está chegando lá com algum produto de higiene que é revertido para os próprios pacientes do hospital. A gente está pedindo ou um shampoo, ou um condicionador, ou um kit de barbeador descartável, que é o que a gente mais tem falta lá no hospital. Mas é só, tirando isso, a inscrição é gratuita e tem certificado também. Legal. E vocês, querem dar vai ter show, G? Vai ter alguma coisa aí? Você, Cadmiel, também, que você faz show por aí. Não. Eu quero terminar, quero falar uma coisa e depois... Eu posso se o fazer Gê um quiser convite, então? falar. Lógico. Aí Eu encerro também, aqui. pegando a carona aqui do evento, no dia 30, no domingo agora, vai ter a minha peça, Rita e a Pipa, do grupo Cabrabão, no Festival de Teatro de Catanduva. Eu vim até com a camiseta para divulgar a minha peça. A gente fala tanto de que a gente quer um país melhor, né? E só cultura e educação, eu acredito, eu bato muito nessa tecla, que é o que pode mudar nosso país. E é para toda a família, é uma peça que faz um resgate à cultura popular Legal. brasileira, no caso o Nordeste, é baseado nas obras do Ariano Suassuna. Então vá ao teatro, saia do sofá. E aí, galera, se você estiver pensando em alguma coisa aí ruim para você, vai ao teatro que vai passar. Eu vou terminar e você faz o fechamento dessa. Legal. Eu queria avisar que a gente tá conversando e vai voltar a ter as batalhas de rima Legal. na cidade. Top, legal. É porque a gente tá se unindo com outras cidades. Novo Horizonte, já entramos em contato, fizemos um grupo e a gente quer fazer todo final de mês. Só estamos pegando o melhor lugar. Vai ser totalmente independente, sem prefeitura, sem nada. É entre nós, como sempre foi o rap. E vai voltar a ser. Então eu queria informar que logo mais vai estar tudo andando.
E logo mais música nova. E aí, galera que faz rima, que posta Que gosta. rap, já entra em contato. Hoje em com dia tá muito em alta, às vezes você não gosta tanto, mas você vai e vê uma... ele. Pro público também. É né? sarcástico, né? Tipo, às vezes é um humor ali, porque um tá desmerecendo o outro e competindo, mas acaba ali, é saudável e é bem legal. E ativando a mente, né? E ativamente. Com certeza. Eu vou, então, só falar uma frase que eu preparei. Hoje você fecha aí. Tá bom, fechou. O Cade. Eu tenho uma frase nos momentos difíceis, e eu vivi esses momentos difíceis recentemente, que eu colei em todos os cômodos da minha casa, que é assim: isso também vai passar. Então, aguenta firme aí que vai Deixa eu falar passar. a mesma coisa também. A gente agora tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele funciona 24 horas. Antes ele não funcionava 24 horas, agora funciona. O número é 188. Pode ligar se alguém estiver precisando de ajuda, não tiver ninguém próximo, estiver se sentindo sozinho. Pode estar ligando lá que vai ter alguém para te atender e tá falando com você. Não sabia disso também. Muito bom, muito legal. Qual que é o número mesmo, Sibeli? 188. 188. 188, pessoal. Vai estar passando aí embaixo. Fechou. Obrigado por hoje, Sibeli, Obrigada meus a vocês amigos, pelo convite. Joe. E eu não quero terminar, mano, vai concluir ou tipo só complementar o que você falou. Meu, você é alguém importante, você que tá vendo isso por algum momento, clicou em cima porque talvez esse assunto tá sendo, né, pertinente para você. Meu, você é importante e às vezes você enxerga o suicídio como um escape, mas na realidade, meu, não deixe isso acontecer porque vai passar. Não foi o que você falou? O tempo é rei. Vai passar e daqui a um tempo você vai falar, pô, eu tava pensando em fazer aquilo, mas passou. Meu, procura sim um esporte, se alimente bem, cuide de você, se aproxime de boas pessoas, sim, fortaleça seu espiritual, procure um profissional, meu, que tudo vai dar certo. E se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe nossa página no Facebook, curta a nossa página, clica no sininho. Achei que eu nunca ia falar isso, que eu achei muito coisa de youtuber, mas Tem é a sininho, vida, a né? vida prega peças. Beleza? Fiquem com Deus, até Valeu. semana que vem. Valeu.